Aqueles que estiverem nos visitando, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade na casa do Senhor. Uma alegria estar recebendo todos vocês. Nessa noite também nós temos a presença especial dos nossos irmãos lá do continente. Eu queria que eles ficassem em pé só para a gente ver quem são. Pode aplaudir a igreja pode aplaudir os irmãos aí. Graças a Deus. Glória! Então, sabe, isso vai acontecendo, é uma alegria, a gente vai, comungando e adorando a Jesus junto. A Bíblia diz que é aqui na terra como no céu, então no céu vai ser assim para sempre. Vamos aqui no ensaio, Esse é o ensaio, enquanto a gente não sobe, vamos adorando a Jesus. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Kleber, que vai trazer a mensagem para a gente. Eu gostaria também que vocês aplaudissem a Jesus pela vida dele. Sempre é a Jesus, mas é sempre a Jesus por alguém que ele salvou, Aleluia. O pastor Kleber já está caminhando junto com a gente, nós, com ele há alguns anos já, acho que desde aquela época dos encontros de jovens, dos últimos sábados, o encontrão dos jovens, está na hora de a gente resgatar isso, Desde a época que nós éramos jovens. Não, ainda somos, Eu gostaria que vocês estendessem as mãos para cá, vamos orar pela vida dele. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que esse momento é um momento tão especial, onde a sua palavra vai ser proferida nesse altar, vai ser declarada nesse lugar, e nós te pedimos que os nossos corações estejam abertos para receber tudo aquilo que o Senhor vai trazer através da vida do nosso irmão. Por isso nós oramos por ele nessa hora, que ele amplifique a sua voz, que ele seja apenas um microfone aqui para amplificar a sua vontade, e que ela alcance cada coração aqui. Por isso nós te pedimos, Deus, que ele seja cheio do seu Espírito em todo o tempo, a cada dia, e nesse momento em especial, que ele, Deus, traduza toda a sua vontade para cada um de nós, para a sua igreja nesses dias. Nós o abençoamos como igreja, abençoamos a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olá, meu irmão. Que hora, meu filho? Te aviso aí, nós não temos relógio. Vai. Eu te aviso, já te aviso. Aleluia. Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui mais uma vez. E a CCC é a nossa casa aqui no sul da ilha, E é tão bom a gente poder estar reunido aqui com todos vocês. E é uma alegria. Só que a gente ainda está perdendo, Que quando vocês foram lá, vocês levaram muito mais gente que a gente trouxe dessa vez. Peço perdão, mas a próxima vez a gente tenta vir mais, Mas é tão bom, estar aqui. E eu cheguei aqui, olhei para as madeiras, eu falei assim, nada melhor para um pastor que mexe com madeira estar reunido num lugar que só tem madeira, Então eu achei muito legal, muito bacana, muito joia. E esse lugar aqui, e eu creio que o Espírito vai continuar ministrando as nossas vidas. E eu nada tenho a não ser o Senhor, nada sou. E como vocês estão sendo bem instruídos aqui, vocês já estão sempre ligados na palavra e mais nada, amém, irmãos? Eu tenho ministrado uma palavra lá na Reviver, e essa palavra tem mexido muito comigo. Obrigado, viu, meu irmão? E essa palavra tem mexido muito comigo, porque nós estamos vivendo em uma época onde a vigilância é um tema muito relevante. Nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, entender ainda mais o que significa essa palavra vigilância. E todos nós já ouvimos falar sobre isso. E quando eu trouxe essa palavra lá na Reviver, eu orei a Deus, falei, Senhor, essa é uma palavra tão importante que eu não me lembro de ter ministrado ela ainda na Reviver. E eu orei e falei, Senhor, leva as pessoas que o Senhor quer que escute essa palavra. E
e você não sabia o que seria ministrado hoje, mas se você está aqui, meu irmão, minha irmã, eu fico muito feliz. Você está aqui nessa noite, eu fico muito feliz. Porque essa palavra não é para aqueles que ficaram em casa, é palavra para você que veio aqui. Amém? E que através de você essa palavra possa ecoar e possa alcançar outros corações. Mas eu fico muito feliz que você está aqui. Se você está aqui nessa noite, existe algo específico que eu queria que você prestasse atenção. E eu não queria que a gente considerasse isso mais uma palavra, mais uma reunião de domingo à noite, mas que você considerasse isso um tempo, uma palavra muito crucial, muito pontual para esses dias. A gente é chamado para levantar a Cristo o tempo todo, é chamado para exaltar a Cristo o tempo todo, é chamado para bendizer a Ele. E a gente, pelo menos lá na Reviver, e eu creio que aqui também, a gente não fica dando bola para o diabo, para falar como aqueles testemunhos que a gente escuta, né, de que uma hora a pessoa falou 40 minutos que o diabo fez e falou 20 minutinhos daquilo que Cristo fez. Nós queremos exaltar a Cristo, queremos levantar o nome dEle, falar dEle, conhecer a Ele. Mas no meio disso tudo, o apóstolo Paulo, ele levanta a Cristo e ao mesmo tempo ele traz uma palavra de alerta, uma palavra para que a gente fique vigilante, porque ao mesmo tempo que estamos levantando a Cristo, nós também precisamos atentar para uma possível armadilha, para uma possível cilada, para as estratégias do diabo. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, eu queria que você abrisse comigo lá, 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 2 de Coríntios 2, 11. Está escrito assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Pode sentar. Quando o apóstolo Paulo, ele declara essa palavra, ele fala de duas palavras aqui muito essenciais. Ele fala de vantagem, porque quem precisa estar em vantagem somos nós, amém, irmãos? A igreja é que tem que ter a vantagem, e não Satanás sobre a igreja. E outra coisa que ele fala é ignorar as intenções. E essa palavra intenções, em algumas outras traduções, está desígnio. Não ignoramos seus desígnios. Ou seja, intenções e desígnios de Satanás é como ele pensa e como ele trabalha. Como ele pensa e como ele trabalha. E muitas vezes nós temos uma visão um pouco distorcida daquilo que nós entendemos contra uma luta contra o diabo, porque nós não estamos num ringue contra o diabo. Ele dá um soco na gente, a gente dá outro nele, ele dá um na gente, a gente dá outro nele. Não. Satanás está vencido. A cruz de Cristo expôs ele publicamente. Ele é derrotado, mas ele ainda age, e se ele ainda age, nós só precisamos entender como ele age, para que fiquemos firmes na nossa fé. Então, o processo de ficar firme na fé, não é simplesmente oração, jejum, palavra,
existe também essa ênfase de que não podemos ignorar as intenções de Satanás. Assim como um bom vigilante, ele não vai ficar olhando apenas para dentro, mas ele fica olhando também para fora, para os perigos que podem vir. Então, Satanás tem apelido de ladrão, não é à toa, porque o ladrão a gente não sabe a hora que vem, e ele arma ciladas, e cilada não se coloca a olho nu, cilada é para enganar. E o que a palavra está dizendo, que o apóstolo Paulo está querendo afirmar para a igreja é: nós não podemos ignorar as intenções. Essa é uma palavra simples, mas tão crucial para nós. Aonde nós temos visto o espírito do anticristo se movendo de maneira muito violenta nesses dias. E nós que somos a igreja, nós precisamos manter bem esse perímetro, amém, irmãos? Esse perímetro nós precisamos manter bem, o do seu coração, da sua mente. Eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, eu quero ler contigo isso aí. Você já ouviu falar desse texto várias vezes, e ela mostra aqui uma conversa astuta de Satanás, que diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí temos o primeiro erro de Eva, primeiro erro da mulher, que foi dar papo para Satanás. Ou seja, Satanás bateu na porta de Eva e falou: podemos conversar? Tem um assunto para tratar com você. Se a gente tivesse o cuidado e a esperteza, quando Satanás chamasse a gente para uma conversa, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é bater a porta na cara dele, falar: contigo eu não converso. Eu já tenho com quem conversar, eu converso com o Senhor. Com você eu não converso. Você fica do lado de fora. Tem nada para falar contigo. Mas a mulher respondeu à serpente: não, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E como Eva abriu a sala de estar e chamou Satanás para conversar, Satanás continuou conversando, e aí de maneira astuta a serpente disse à mulher, versículo 4: certamente que vocês não vão morrer. E aí ele começa a trazer a levantar o que nós entendemos hoje como sofisma, que é uma mentira bem elaborada que pode até parecer uma verdade. Isso é um sofisma. É alguma coisa que, bom, será que pode ser também? O pastor falou isso aí, mas nós precisamos entender também desse lado de cá e tudo mais. A palavra está dizendo isso, mas veja bem, esses dias que nós estamos vivendo está sendo, e eu creio que a gente pode também, sabe essas conversas mole? E aí Satanás fala: certamente vocês não vão morrer, pois Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Tudo bem, Eva errou.
em abrir espaço para conversar com Satanás, para trocar umas ideias com ele, mas ela continua errando, porque quando Satanás diz, olha, Deus sabe, por que a mulher não esperou até a viração do dia? Por que a mulher não esperou encontrar com Deus de novo, para perguntar para Deus? Se Satanás está dizendo que Deus sabe, deixa eu perguntar para Deus. Por que Eva não foi perguntar para o Senhor? Eva ficou totalmente iludida, Eva ficou totalmente na conversa de Satanás e não foi para a essência, não foi para a fonte perguntar para ele. Deus, a serpente veio aqui e falou isso e aquilo outro. Por que Eva não fez isso? Porque quando você senta na mesa de Satanás e dá atenção para ele, seu coração já começou a se desviar. E um coração desviado, mesmo que esteja no jardim ainda, ele causa muitos males. Que aí a mulher, em vez de ir até para Adão, esperar Deus, a mulher vai para frente da árvore. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, isso aqui é um versículo em cima do outro, mas nós, sinceramente, eu não creio que isso aqui são acontecimentos um atrás do outro, assim, questão de segundos. Eu creio que isso aqui pode ter durado, talvez, dias. Porque essa questão de quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, e eu creio que a maneira que Satanás trabalha para intentar algo contra as nossas vidas, ela é progressiva, ela é processual, ela segue de maneira a um banho-maria, sabe? Para nós que somos filhos de Deus, Satanás trabalha meio que no banho-maria conosco. Satanás, ele vai devagar. Satanás, ele vem de maneira sorrateira, ele vem com uma conversinha. E aqui diz para nós, versículo 6, que a mulher viu que a árvore era agradável. Mas essa mulher não tinha visto a árvore antes. Claro que tinha, irmãos. Essa árvore estava no meio do jardim. Então muitas vezes a gente lê o texto e a gente não se aprofunda nisso. Essa árvore estava no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O Senhor mesmo apresentou a árvore para eles. Sim ou não? Essa mulher já tinha visto a árvore. Essa mulher não parou de repente e falou, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. Sabe o que essa mulher fez? Ela ficou na frente da árvore. E ficou na frente da árvore olhando e pensando. Eu acho que eu não vou morrer mesmo. Ela ficou pensando, meus olhos vão se abrir, eu vou conhecer as coisas como Deus conhece. E talvez por muito tempo ou alguns dias, não sei, pode ser minutos, mas eu creio que essa mulher ficou ali olhando a árvore, talvez até meio que escondida de Adão, porque se Adão começa a ver, poderia falar, mulher, você está passando muito tempo em frente dessa árvore aí, nós temos muita coisa para fazer, vamos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E aí a gente começa a ver a mulher sozinha, mulher isolada, e uma das estratégias de Satanás é também isolar a gente. Quando você fica isolado, isolada, é onde ele mais gosta. Por isso que um crente, um filho de Deus que mantém seu coração muito tempo na depressão, é um alvo muito fácil para Satanás.
um filho de Deus, uma filha de Deus que fica muito tempo abraçando uma amargura, uma tristeza, que fica muito tempo em murmuração, reclamando demais, essa pessoa, ela fica mais sozinha do que com os outros. E quando Satanás consegue isolar você, talvez você está no jardim, ou seja, você faz parte da CCC. Você está aqui todo domingo, mas talvez seu coração está longe. Você está aqui todo domingo, mas sua cabeça está longe. Talvez você está por um fio de largar as coisas. Talvez você já não está aguentando mais. Ou você já colocou a roupa do religioso dominical e está tranquilo. Você consegue vir, você consegue dar oi para o irmão. Você sabe que não existe outro caminho mesmo, mas você está de corpo presente. Você não está de coração de verdade, porque você está conversando com Satanás já tem muito tempo. Você já está pensando em divorciar, você já não aguenta mais sua esposa. Você está por um triz para falar com o pastor, mas ainda não falou. Você está vendo até aonde chega. Eu não aguento mais. Eu vou falar. Eu não aguento mais. Talvez já falou. Você já não aguenta mais seu marido, você já está. Você que é jovem, talvez você já está por um fio de não ter relação sexual. Não aguento mais esse negócio, eu preciso de ter relação sexual. Talvez você já está por um fio, quase. Você está no jardim, mas você está olhando muito para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando você olha demais para essa árvore, é porque Satanás já mostrou alguma coisa interessante para você. Um filho de Deus não foi chamado para ficar olhando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um filho de Deus foi chamado para olhar a árvore da vida e para comer da árvore da vida. A árvore da vida é Cristo. Deus colocou uma árvore no centro. E lá em Efésios fala que o propósito de Deus é reunir todas as coisas em Cristo. Que Cristo seja o centro de tudo. Qual é o propósito de Deus, pastor? O propósito de Deus é esse, Efésios capítulo 1. De reunir todas as coisas em Cristo. Que toda a sua vida esteja centrada em Cristo. Que Cristo seja o centro de todas as coisas. A árvore da vida, Deus colocou ali. E aí, versículo 6, a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Ela não provou, mas ela ficou, nossa, deve ser de fato mesmo um fruto muito gostoso. Por que Deus não deixou a gente comer? Por que Deus não deixou a gente comer? Aí Satanás, ele só precisa dar um empurrãozinho assim, sabe? E quando a gente entra no empurrão de Satanás, o nosso coração começa a delirar. E aí a gente começa a fazer pergunta para Deus que nem tinha que fazer. Começa a fazer pergunta para os líderes, para o pastor, que nem tinha que fazer. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus faz aquilo outro? Por que a gente tem que fazer assim? Quando a gente fica perguntando demais o porquê, é porque a gente não está comendo da árvore da vida. Por que tem que obedecer? Por que tem que fazer assim? Por que tem que fazer assado? Esses porquês, irmãos, nós temos que verificar de onde vêm esses porquês, porque pode ser que você já está na mesa conversando com Satanás já há um tempo. Porque é ele que levanta o porquê. Deus levanta para quê? Porque Deus já explicou tudo. Deus não precisa explicar mais nada, nem para mim, nem para você. Deus já deu tudo, Deus já desenhou tudo,
já está tudo destinado para a glória dele, já está tudo feito, já está tudo consumado, e já está tudo pronto. Ele já respondeu tudo. Cristo, que era o mistério de Deus, já foi revelado. Então, toma cuidado com os seus porquês aí. Porque os seus porquês podem estar muito atrelados a algumas conversas que você está tendo com Satanás. Não, pastor, estou conversando com o diabo não. Ah, é? Não está não? Nós precisamos ficar espertos nesses dias. Porque mesmo no jardim, Satanás entra e quer conversar com a gente. Não é porque somos da igreja, irmãos, o diabo não alcança vantagem sobre nós. Aquele jardim era perfeito, irmãos. Aquele jardim tinha tudo. E isso é um simbolismo da igreja hoje. A igreja é esse jardim, nós já temos tudo, irmão. O que nos falta é comer da árvore da vida. Continuamente. E aí a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, era desejável para dela se obter discernimento. Por quê? Ela ouviu Satanás dizendo que se ela comesse do fruto, ela não ia morrer, e ela ia conhecer as coisas como Deus conhecia. Ela ia ser livre. Ela ia poder alcançar um novo patamar. Então ela vendo tudo isso, que era agradável ao paladar dela, ela era atraente aos olhos dela, e era desejável para ela obter discernimento, ela toma do fruto, ela come, ela dá ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eu fico imaginando, nas minhas meditações, Adão não comendo do fruto, né? Adão não comendo do fruto, fico imaginando, né, pastor Beto? Se Adão não tivesse comido do fruto, não, nós vamos conversar com Deus, vamos lá conversar com Deus. Mas Adão talvez com receio de perder a mulher, não, deixa eu ficar aqui junto, né? Porque a palavra é clara, Adão não foi enganado. Adão foi omisso. Adão deveria ter tomado uma atitude, uma postura. E não aconteceu. E aí, lá no versículo 13, olha aí, Gênesis 3:13. O Senhor Deus então perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: eu fiz o que eu queria fazer e pronto, acabou. Foi isso? Não, ela fala: não, a serpente me enganou. A serpente me enganou, mas enganou, por que que enganou? Porque você abriu espaço para ela, você começou a conversar demais com ela, você começou a ver coisas que eu falei para você não ver. Mas a mulher cai na dura realidade: a serpente me enganou e eu comi. Sabe uma evidência que nós estamos conversando com Satanás? É quando a gente tem diálogos baseados em pensamentos errados. Quando um pensamento surge de maneira errada, ou ele pode vir da sua carne, ou pode ser até mesmo uma seta maligna, e a gente fica alimentando aquele pensamento, e quando a gente alimenta aquilo, nós sentamos na mesa do diabo. E o diabo, ele é muito gentil. O diabo, ele é muito gentil.
ele vai cozinhando até o final. Porque ele quer se parecer a alguém que tem boas ideias para você. Para mim, não é uma boa ideia. Olha, isso aqui é uma boa ideia. Por que você não faz isso? O simples fato de você tá falando mal do seu irmão, você está sentando na mesa do diabo, conversando com ele mal sobre o seu irmão. Porque o diabo quer distorcer a sua visão em relação ao seu irmão ou sua irmã. Ah, pastor, mas você não conhece. Você não sabe o que ela fez. Não, irmãos, eu sei o que Cristo fez na cruz. O que ele fez, deixou de fazer, já não me interessa. O que Cristo quer que você faça é que você não tenha nenhum tipo de problema com seu irmão, de confusão com seu irmão, que não haja divisões entre nós. Então, quando existe uma fagulha de divisão entre nós, o que acontece é que talvez estamos dando espaço, abrindo um espacinho, né? Nem que Satanás sente na quina, mas se ele puder sentar, ele senta. E a gente começa a alimentar uma visão errada que nós temos do irmão, nós temos da irmã, uma visão errada da liderança. Ah, o pastor está fazendo as coisas que eu não estou gostando. Irmãos, quando a gente começa com esse papo, eu quero deixar claro para você, você está conversando com o diabo. Não, pastor, não estou não. Só de você falar que não está, e eu estou dizendo, tá. Está conversando com o diabo. Porque o diabo quer que você seja insubmisso e quer que você faça uma rebeldia, mas ele não vai aparecer para você e levantar um chifrão e falar, você vai ser o rebelde dessa casa. Não. Ele vai querendo levantar uma semente de insubmissão que talvez você não enxerga agora. E essa semente cresce, se torna uma árvore. E aí começa a dar muitos frutos. É assim que Satanás trabalha. Uma divisão no meio do casamento, é assim que ele trabalha. Satanás, ele não fala para você, homem que é casado, separa com essa mulher agora. Não, não. Se você quer separar da sua mulher hoje, é porque já tem um tempo que Satanás já sentou na sua mesa. Já sentou do lado da sua cama no quarto. Já tem um tempo que você está conversando com ele. E hoje você chegou na grande ideia que Satanás quer, que é destruir seu casamento. E aí você chegou e fala, eu vou separar, porque não dá mais. Não dá mais, porque está sentando na mesa com o diabo. Não, pastor, você não entende. Entendo, que eu também sou casado. Então, muitos dos nossos problemas, a gente coloca a culpa nos outros, porque é o outro que fez, o outro que deixou de fazer, o outro que não vai, o outro que veio, o outro que fez, é ele que vai, é ele, é aquela, é o outro, a gente coloca, a gente agarra essa síndrome de Eva e coloca a culpa em todo mundo. Mas a grande realidade é que nós precisamos ter nossos olhos iluminados para a gente entender em qual mesa nós estamos. Na mesa de Cristo, conversando com Ele, ou na mesa do diabo, batendo um bom papo que a carne ama. Porque uma das coisas que a carne gosta é fazer fofoca, é divisão, é levantar o seu bem-estar, é levantar o seu comodismo, é que você fique aí sendo o centro da sua vida. Abra comigo lá em Efésios capítulo 2, versículo 2. E que o Espírito de Deus possa iluminar os nossos olhos do nosso entendimento, para que a gente enxergue as coisas como Ele enxerga. Amém, irmãos? Efésios capítulo 2, versículo 2 diz assim:
nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e... O que está escrito aí na sua Bíblia? Seguindo os desejos e... Fala alto essa palavra, desejos e... Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Mas a gente dá tanta ênfase que somos salvos pela graça, mas não dá quase ênfase nenhuma que muitas vezes nossos pensamentos estão carregados demais de coisa que não presta. E aí a gente desvia para a direita, desvia para a esquerda, não consegue manter firme os nossos passos, não conseguimos permanecer firmes, não conseguimos ver um crescimento da nossa vida espiritual. Por quê? Porque ainda estamos querendo satisfazer as vontades da nossa carne. E muitas vezes quando a gente fala vontade da carne, a gente acha que é só nível sexual. Não é apenas nível sexual, fala de desejos e pensamentos. Todo pensamento que está baseado no erro, Satanás pode usar para sentar do seu lado e bater uma conversa contigo, porque você entrou no campo dele, no terreno dele. O terreno do diabo é pensamento errado. Satanás significa adversário da verdade. Ele pode se apresentar, Satanás pode se apresentar como alguém muito legal perto de você. Pode se apresentar como uma moça muito legal, um rapaz muito legal. Pode se apresentar como um coach muito legal. Pode se apresentar como alguém muito bonito, muito bonita. E é assim que ele faz com os filhos de Deus. Ele se apresenta como alguém que pode trazer uma solução diferente do que aquilo que a gente está acostumado a ver, a ouvir, a entender. E se a gente não vigia, Satanás começa a ter vantagem sobre nós aí. É nos desejos e nos pensamentos errados, no engano. Como é difícil a gente ouvir alguém dizendo: não, desculpa, eu errei. Como é difícil a gente ouvir isso. Desculpa, eu errei, eu estava enganado. Meu irmão, se você se enganou, minha irmã, se você se enganou, resolve isso hoje. Chega em casa, liga para quem você disse que está certo e não está, e fala: eu me enganei, eu não quero continuar mais nesse engano. E se você está lutando para permanecer e prevalecer sobre o outro com mentira, com astúcia, isso é mesa do diabo, é conversa com o diabo. Nós temos que ser sensatos para sentar na mesa de Cristo e Ele apontar para nós e falar: você está enganada, você está enganado, volte atrás e procura e reata e volta para os caminhos que eu mandei você falar, cumprir, obedecer, andar. Volta para os pensamentos que eu mandei você pensar. Volta o tempo todo, irmãos. As cartas
apocalípticas que Cristo escreve para a igreja, o tempo todo é Cristo falando: volta para o lugar que eu ensinei, volta para o lugar que eu ensinei, volta para o lugar que eu ensinei. Se não. Irmão, Satanás tem vantagem na nossa vida quando a gente sai da mesa de Cristo. O simples fato da gente sair da mesa de Cristo, Satanás já está tendo vantagem sobre nós. E a gente não sai da mesa de Cristo, irmãos, deixando apenas de estar aqui domingo. Deixando de estar aqui domingo já é um perigo. Mas a gente sai, mesmo estando aqui, a gente sai da mesa de Cristo. Porque a gente começa a dar vazão a pensamentos que não tem nada a ver. Especulações, enganos, ilusões. E como Satanás ama iludir, ele é perito em iludir. Uma ilusão, parece que é bom, mas não é. Provérbios fala isso: você vai andar por um caminho que parece que é bom, mas no final dão caminhos em morte. Parece que para você a única solução é desistir. Parece que para você que está aqui nessa noite, a única solução é desistir. E eu creio que nos dias que estamos vivendo, nunca foi tão forte, a mensagem de Satanás nas nossas mentes, dizendo: suicida e acaba logo com isso. Talvez você já pensou em suicidar, só que você não falou com ninguém, porque tem vergonha. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você: suicídio não resolve nada. Não escute essa mensagem que Satanás está querendo levantar. Porque Satanás, ele começa a levantar as fortalezas dele na nossa mente, não com algo bruto, pronto, grande. Satanás, ele começa a trabalhar de maneira gradativa, como eu falei. Ele pega um pensamento e lança sobre a sua mente como um tijolo, e depois um outro tijolo, e depois um outro, e depois um outro, e aí vai se levantando o quê? Vários pensamentos, e Satanás quer que esses vários pensamentos se transformem em um ciclo razoável para você, a ponto de você, até que enfim, ter uma ideia. Vários pensamentos, e Satanás consegue um espaço no jardim de Deus. O jardim não é do diabo. Satanás nunca poderá ter o jardim. Ou seja, a igreja não pertence a ele jamais. Ele jamais vai ter a adoração da igreja. Mas ele luta para poder ter um cantinho. Ele luta para poder ter algumas ideias formadas. Ele luta da maneira dele, sutil, sorrateira, astuta, para poder em mim e em você ter um pedacinho ali. Enquanto muitos estão querendo um pedacinho no céu, Satanás quer um pedacinho no coração de cada filho de Deus. Se ele tiver um pedacinho, ele começa a fazer o que ele precisa fazer. Um pedacinho, um pequeno terreno, que ele vai colocando as ideias, os pensamentos ali, e os dardos inflamados vão vindo, e aí o que vai acontecendo aqui, vai surgindo uma ideia, e uma ideia estabelecida na minha e na sua mente, de engano, de erro, faz com que a minha mente esteja convicta dessa ideia, e a minha mente chama a minha emoção. A minha mente chama a minha emoção, fala: você está vendo isso aqui, você tem que se envolver com essa ideia. Você tem que se envolver com essa ideia é boa, essa ideia vai trazer algo bacana para a gente, essa ideia, e você começa a ficar empolgado com a ideia, começa a sonhar com a ideia,
com as possibilidades, começa a especular com aquela ideia que Satanás não colocou uma ideia, ele colocou um pensamento que se transformou numa ideia. A sua mente ficou comprometida, sua alma vai sendo tomada, mas ele começa com um pensamento. E aí a ideia levantada, a mente começa a ficar aprisionada naquela ideia. A mente decide daí conversar com a emoção entra junto, e aí a mente e a emoção vão chamar a vontade para ter uma conversa. Esses três atores é o que Satanás precisa. Só que Satanás não consegue de uma vez só ter nossa mente, nossa emoção e a nossa vontade. Que é as faculdades da nossa alma, mente, emoção e vontade. Ele não consegue ter tudo junto. Ele começa com um pensamento, até poder chegar na sua vontade. O que Satanás quer é que você aperte o botão vermelho. Deu, agora acabou, agora é a minha vontade, eu faço do meu jeito, é assim que eu quero. E não é assim que Satanás tem feito desde a fundação do mundo? Eva, faz do seu jeito, aperta o botão, olha que a árvore é agradável aos seus olhos, olha que a árvore é boa para o seu paladar, olha que a árvore dá bom discernimento para você. Satanás começa a envolver toda a alma de Eva, até que ela vem com a vontade dela e fala: eu vou pegar e eu vou comer. Essa é a estratégia de Satanás, irmãos, para agir na minha vida e na sua vida. Satanás quer destruir nossas casas, e ele começa com um pensamento. É um pensamento que entra, até que ele tem a nossa vontade a favor dele. Por isso o tempo todo a gente vai ver a palavra dizendo: vamos ser sábios para a gente compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E em outras passagens fala: Satanás enganou para que os enganados cumpram a sua vontade. Tudo está em torno da nossa vontade, irmãos. A estratégia de Satanás é ter a minha e a sua vontade. Você pode até continuar servindo a Deus de maneira religiosa, mas se Ele tem a sua vontade, Ele tem seu coração. E aí está por um fio de você tomar a decisão que não pode tomar. Eu já sou pastor há muitos anos, eu já estou na caminhada do Evangelho há muitos anos. Muitos anos, mais de 35 anos eu estou caminhando com Jesus. Mais de 35 anos. Vocês sabem a minha tristeza de olhar para esses 35 anos que passou e eu permaneci na fé, e muitos dos meus irmãos que estavam do meu lado, jovens, adolescentes, que cresceram comigo, hoje estão totalmente nas mãos do diabo. Totalmente desviados, totalmente fornecendo a sua vontade para o diabo, casamentos destruídos, filhos perdidos, sonhos dos pais totalmente indo embora. Quantos eu já vi se levantarem, caminharem e se desviarem? E talvez você conhece também pessoas que passaram na CCC, começaram bem, mas sentaram na mesa do diabo. Mas se você está aqui hoje, é um alerta para que você saia da mesa do diabo hoje. Saia hoje, volte para sua casa e quebre todo o utensílio que Satanás está usando, de maneira figurada eu digo isso. Quebra e arranca os pensamentos que estão baseados no erro, no engano. Coloca a sua vida em transparência. Coloca a sua vida em transparência.
E se só Deus sabe o que você fez, confessa ao Senhor, se alinhe com Deus, entre debaixo de submissão, de autoridade espiritual, converta seus caminhos ao Senhor e pare de olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pare, porque ela não vai te dar o que você quer. Você acha que tem, mas não tem. Por isso que o mundo, a palavra diz que o mundo passará, mas aquele que faz a vontade de Deus jamais passará. Tudo tem a ver com vontade. E quando a palavra diz em Efésios capítulo 6, estamos terminando, Efésios capítulo 6, versículo 12, quando ele diz, olha, nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Deus não está chamando você para lutar contra os demôniozão grandão, com arma grande, com tridente grande, no meio da rua. Não, Deus está falando que principado é aquilo que te leva ao engano. É uma causa ativa que começa na sua mente e que te leva ao engano. Isso é principado, que tem origem no erro. Um principado, origem. Quando fala de principado das trevas, origem nas trevas. O engano se levanta. O principado faz isso, ele começa algo pequeno e daqui a pouco ele quer estabelecer algo grande. Não foi assim na Torre de Babel? Começa com algo pequeno e depois prevalece e se torna algo grande. E quando fala de potestade, ele está falando de poder de escolha. A potestade age para você escolher, para você entender uma coisa. Olha, você é livre para fazer do jeito que você quiser. E nós não estamos ouvindo isso mais do que qualquer outra coisa nesses dias? Mais do que qualquer outra coisa, nós estamos ouvindo isso. Faça do seu jeito, faça o que te faz feliz. Você tem uma vida só, você precisa curtir sua vida. Faz do jeito que você quiser, a hora que você quiser, com quantas pessoas você quiser. Vai e faz o que te faz feliz. Isso não é o homem falando, isso é a potestade maligna falando. E quando nós damos atenção a essa voz que sai da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que a gente faz é parar de olhar para a árvore da vida e começamos a olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal e ficamos ali sentados ouvindo. Faz o que te faz feliz. Você tem que ser livre. Satanás quer estabelecer essa ideia maligna que se levanta contra o conhecimento de Deus nas nossas vidas. Por isso a palavra de Deus, o apóstolo fala, olha, nós temos armas e as nossas armas são espirituais. As armas espirituais, elas não servem para ficar expulsando o demônio. As armas espirituais é para levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. O que adianta você expulsar demônio? Que você pode expulsar demônio. Você usa o nome de Jesus, existe uma autoridade. Os demônios vão respeitar a autoridade do nome de Jesus, não respeita a sua, mas respeita do nome de Jesus. Se você estiver na mesa dele, pode ser que você tome uma coça, mas as armas para destruir as obras do diabo, em primeiro lugar, é para levar pensamento cativo à obediência de Cristo. Esse assunto é tão vital para nós, irmãos. Esse assunto é tão vital para nós, que eu estou já 1 mês nesse assunto com a Reviver. Eu terminei hoje. Se você quer ouvir mais, entra lá no canal da Reviver Floripa e vai ter lá as 4 mensagens que a gente fala de maneira mais completa a respeito de tudo isso.
E a gente vai por etapa, vai trabalhando, vai mostrando como está a mente hoje. Como que estão as mentes hoje? As mentes estão anormais. As fortalezas, como elas se levantam. Como é que a gente faz para derrubar essas fortalezas? Irmãos, se nós estamos querendo ganhar essa cidade para Jesus, a primeira coisa que nós não podemos fazer é ceder terreno para o diabo na nossa mente. Eu não posso ceder. Você não pode. E se você cedeu, que essa noite seja uma noite de você dizer assim: eu quebro agora e eu chuto agora todo terreno, toda construção, toda obra que o diabo alcançou e fez na minha vida, todo pensamento errado. Por isso, todo pensamento que está baseado em erro, em especulação, em ilusão, na raiva, na amargura, olha, é Satanás querendo nos enganar. Não deixa que nenhum pensamento que está fora da palavra se levante na sua vida e forme uma ideia. E se você está pensando coisa errada e sabe que a palavra já diz para não pensar, quebra esses pensamentos hoje. Não dê espaço para esses pensamentos hoje. Não espere daqui um dia. Não, hoje é o dia. Agora é a hora. Cristo está reinando em nosso coração. Nós já somos dele. E Cristo veio para destruir as obras do diabo. E nós, como santos em Cristo Jesus, nós temos que ter vantagem sobre o nosso inimigo sempre. Não deixa Satanás ter vantagem sobre você, sobre seu casamento, sobre seus filhos, sobre seus pais. Não deixe Satanás ter vantagem sobre você. Preste atenção nos desígnios dele. Preste atenção como ele trabalha. É simples. Vamos conhecendo a Cristo, comendo da árvore da vida, e a gente vai vendo cada dia mais essa árvore do conhecimento do bem e do mal ficando distante. A gente vai tendo a certeza: isso aí não é para mim. Isso aí não é para mim. Isso aí não é para mim. Você é um filho amado, você é uma filha amada. E o Senhor quer que a gente conheça a verdade, a ponto de a gente ser liberto. E por isso o Senhor foi falando: olha, conhecereis a verdade, e a verdade, no momento que você vai conhecendo ela, ela vai libertando, em primeiro lugar, a nossa mente, nossos pensamentos. Amém, irmãos? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Nós não temos mais tempo hábil, mas que o Espírito te encaminhe a toda a verdade. Porque ouvir a palavra aqui é maravilhoso, mas você volta para casa e durante essa semana você ouve o Espírito, ele é o seu real professor. Porque a unção já está derramada, e essa unção que ele derramou sobre mim e sobre você te ensinará a respeito de todas as coisas. E eu quero encaminhar vocês em toda essa graça, em toda essa palavra, e que haja luz nos nossos corações e luz nos seus olhos, para você discernir aquilo que é bom e fazer a vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Quem normalmente anota passagens, se for pesquisar as passagens que nós usamos há umas 3 semanas ou 4 atrás, quando falamos no 3º capítulo de Neemias, das investidas do inimigo,
você vai encontrar a palavra de Coríntios, você vai encontrar a palavra de Efésios, as duas palavras de Efésios que o pastor trouxe aqui. Se você for pesquisar no seu caderno, você vai ver que ele pregou as mesmas palavras que nós falamos naquela semana. E por que ele fez? Por que Deus trouxe novamente essa passagem para a gente? Se você for continuar lendo o livro de Neemias, você vai notar que os inimigos da obra de Deus, eles não pararam naquela vez, no capítulo 3, e foram embora para casa. E aí Neemias edificou o resto do muro sozinho, com o povo. Você vai ver que eles continuam investindo. Um dia eu perguntei para o meu pastor assim: pastor, quando é que isso acaba? Quando é que essa encheção de saco do inferno acaba na minha vida? Ele falou: só o dia que passar pelos portais da eternidade. Até lá nós vamos ter que lutar. Então, fiquem firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, mais uma vez, para tratar conosco aquilo que precisa ser tratado, alertar aquilo que precisa ser alertado, curar aquilo que precisa ser curado. Por isso nós não queremos negligenciar nada do que o Senhor tem para a gente. Muitas vezes nós pecamos em público e queremos nos arrepender num lugar escondido. Mas o Senhor tem para a gente oportunidades, e essa é uma oportunidade que nós podemos publicamente levantar uma bandeira nesse lugar, dizendo: o Senhor é a minha bandeira, e não importa o que vão pensar, o que importa é que eu escolhi Jesus Cristo, e eu quero mudar a minha história. Se enquanto o pastor ministrava a palavra de Deus, o Senhor te lembrou algo, algum assunto que o diabo tem tratado com você, essa é a hora de colocar diante do Senhor. Você não precisa vir aqui, mas você precisa colocar isso diante do Senhor agora e confessar a Deus. E não se preocupe com quem está do seu lado, mas lembre-se do Senhor que está conhecendo os seus pensamentos e que espera aquele encontro por volta da viração do dia. Esse dia pode ser a viração é agora, e Jesus está aqui para ouvir de você dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno, e há um sangue que foi derramado que pode te purificar de todo pecado, e que realmente vai, se você desejar, arrependido, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas elas só alcançam aquele que se arrepende. Essa é a chave da ação da misericórdia sobre as nossas vidas, o arrependimento. É decidir sair da mesa do diabo e sentar na mesa de Jesus. E eu vou te dizer, a mesa é farta, o cálice nela transborda. Por isso, começa a falar com Deus aí no seu lugar. Esse início de conversa pode se estender por muitos dias. Deixa Deus ir trabalhando e desfazendo todo o laço que o diabo começou e tem feito na sua vida, na nossa vida. Mas também saiba que o perdão é instantâneo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra, porque eu sei que o Senhor está alertando a sua igreja para os enganos dos últimos dias. A Bíblia diz que os homens seriam amantes de si mesmos e mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Iam muito mais querer focar, Deus, na sua autossatisfação do que numa relação com o Senhor. Então hoje, a igreja se reuniu nesse lugar para ouvir essa mensagem como um alerta, como o Senhor dizendo: saiam dessa mesa e venham para a minha mesa. O banquete está preparado, os convidados foram chamados,
Nós somos os convidados chamados. Que a gente compareça para a festa. Te peço, ó Pai, que essa palavra penetre profundamente no coração de cada um de nós. Que ela seja motivo de meditação, de reflexão. E o resultado disso tudo seja a transformação da nossa maneira de pensar, para que experimentemos o que é bom, perfeito e agradável da sua vontade. Nós te agradecemos por essa chamada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, nessa noite, nós podemos também ver uma realidade mudando. A Bíblia diz que aqueles que estavam em trevas viram grande luz. Os que estavam no vale da sombra da morte, a eles resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino se nos deu. Sabe, um menino nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O Príncipe da paz, Jesus Cristo, Ele está aqui. E se tiver alguém nesse lugar essa noite, que tem desejo de andar de mãos dadas com o Príncipe da paz, que quer desistir de caminhar segundo a sua própria vontade, e agora andar segundo a direção do Príncipe da paz, o maravilhoso Conselheiro, essa é a hora de você entregar a sua vida a Jesus. Se tiver alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria de orar por você. Se você puder fazer um sinal onde você está, eu gostaria de te ver. Queria saber se tem alguém aqui que essa noite quer entregar a sua vida e mudar a sua história. Se tiver alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, esse momento é um momento especial. Se tiver alguém aqui que andou pelos caminhos do Senhor, mas que desistiu dessa mesa e está andando em outra mesa, eu também quero orar com você. Amém. Se tiver mais alguém, aleluia. A igreja pode ficar em pé. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é para aqueles que têm andado fora do seu caminho e que optaram essa noite em voltar para a sua presença e decidiram, ó Deus, vir à sua casa e aqui ouviram essa palavra. A nossa oração, ó Pai, que essa realidade mude conforme a sua vontade e que os nossos irmãos experimentem um novo caminhar, caminhando no caminho, o caminho santo, que a sua palavra diz que nem o louco nesse caminho errará. E os nossos irmãos aqui, que optaram em seguir essa verdade, que sejam cheios do seu Espírito, e através da direção do Espírito, não desviem mais, nem para a direita, e nem para a esquerda, mas que sigam reto a direção do Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo especial de comunhão, Senhor. Nós te agradecemos, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando uma palavra confronta para trazer cura, a primeira coisa que a gente tenta é se explicar. Quando você vê o discurso de Jó, você vai ver que ele tenta se explicar muitas vezes, até uma hora que ele reconhece, e aí a história toda dele muda.
A orientação da palavra é: não tente se explicar, renda-se a Jesus. Renda-se a Jesus. E experimente o novo de Deus. O que fazer quando Ele vem? O que faz quando o Espírito Santo vem e te convence da palavra? E te convence da verdade? E te convence do juízo? Se não se arrepender? Se não andar na direção dEle? Se não experimentar o novo que está preparado? Deixa Deus ministrar seu coração, meu irmão. Não tenha pressa, sabe? Às vezes a gente está preocupado com a liturgia. Agora é hora disso, é hora daquilo e já temos que ir embora. Não, nós temos que mudar a nossa história se ela estiver errada. Ore pela sua casa, levante suas mãos. Ore pela sua vida, ore pela minha vida, ore pela vida dos irmãos. A oração de um justo, ela pode ir muito nos seus efeitos. O justo, o justificado, ele tem um poder de orar e mudar ambientes e realidades. Eu tenho certeza que o diabo continua querendo parar a obra do Senhor. Ele não vai cessar até o fim, mas ele já está derrotado. Jesus já o venceu. Ele está derrotado. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pai, nós agradecemos pela vitória na cruz. E nós te pedimos que estejamos alertas, vigilantes, sabendo sempre que o melhor olhar, a melhor direção para nós olharmos é para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhando firmemente a Ele, nós conseguimos nos desvencilhar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança essa carreira que está proposta. Nós te agradecemos por essa vitória, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez, meu irmão. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oferta agora. Se você puder pegar esse envelope que está próximo a você, na sua cadeira aí, e a gente vai orar por tudo aquilo que nós